O Curtiço, Aloísio Azevedo, capítulo 17. Mal os carapicus sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarma ecoou por toda a estalagem, e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse. Cada qual correu à casa rapidamente em busca do ferro, do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar. Um só impulso os impelia a todos. Já não havia ali brasileiros e portugueses. Havia um só partido, que ia ser atacado pelo partido contrário. Os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas das mãos o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném, em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que até aí não fora notado por ninguém no São Romão. Postou-se defronte da entrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança nele, porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gato assomaram afinal ao portão. Uns 100 homens, em que se não se via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente, a dançar de braços abertos, bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada. Trazia o chapéu a ré, com um laço de fita amarela flutuando na copa. Aguenta! Aguenta! Faz frente! Clamavam de dentro os carapicus, e outros, cantando seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se lentamente a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão. Os carapicus enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado sucedia à espreitosa vozeria do rolo, que findara. Sentia-se o hausto impaciente da ferocidade, que atirava aqueles dois bandos de capoeiras um contra o outro, e, no entanto, o sol, único causador de tudo aquilo, desaparecia de todos os limbos do horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levando consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra, e dava brados de comando militar, e os cabeças de gado aproximavam-se cantando, a dançar, rastejando alguns de costas para o chão, firmados nos pulsos e nos calcanhares. 10 carapicus saíram em frente. 10 cabeças de gato se alinharam defronte deles, e a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com método, sob o comando de Porfiro, que sempre a cantar ou assoviar, saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeças e os voapés, par a par. Todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza, que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe. De parte a parte, esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória. Mas o fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha. Imenso rebentão de fogo esgargalhavam-se de uma das casas do fundo, o número 88. E agora o incêndio era a valer. Houve nas duas maltas de súbito espasmo de terror. Abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte. Um clarão tremendo ensanguentou o ar, que se fechou logo de fumaça fulva. A bruxa conseguira, afinal, realizar o seu sonho de louca. O cortiço ia arder. Não haveria meio de reprimir aquele cruento devorar de labaredas. Os cabeças de gatos, leais nas suas justas de partido, abandonaram o campo sem voltar o rosto, desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo, se assim fosse preciso. E nenhum dos carapicus os feriu pelas costas. A luta ficava para outra ocasião. E a cena transformou-se num relance.
Os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra. Fechou-se um entre-sai de marimbondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá, com os tarecos ao ombro. Numa balbúrdia de doidos, o pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e o choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos. Ouviam-se os guinchos de Zulmira, que se espolinhava com o ataque, e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar, e tudo era clamor. A bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível. Nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as de égua selvagem, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar, em segredo a sua alma extravagante de maluca. Ia tirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Os sinos continuavam a badalar aflitos, surgiam aguadeiros com as suas pipas em carroça, alvoroçados, fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os 10.000 réis da gratificação. A polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar. A rua lá fora estava já atravancada, com o despojo de quase toda a estalagem, e as labaredas iam galopando, desembestadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio, esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso como se pedisse socorro. Dentro de meia hora, o cortiço tinha de ficar em cinzas, mas um fragor de repiques, de campainhas e estridente silvar de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão, anunciando que chegava o corpo dos bombeiros. E logo em seguida apontaram carros à desfilada, e um bando de demônios de blusa clara, armados uns de achotes e outros de escadilhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando o incontinente, com uma expedição mágica, sem uma palavra, sem hesitações e sem atropelos. A um só tempo viram-se fartas mangas d'água chicoteando fogo por todos os lados, enquanto, sem se saber como, homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam, e outros invadiam o coração vermelho do incêndio a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piruetando, até estrangularem as chamas que se ativaram ferozes para cima deles, como dentro de um inferno, ao passo que outros cá fora, imperturbáveis, com uma limpeza de máquina moderna, fuzilavam de água toda a estalagem, número por número, resolvidos a não deixar uma só telha enxuta. O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra um incêndio, quando um bombeiro, de cima do telhado, conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgia defronte dele. Rebentou cá de dentro uma roda de palmas, e o herói voltou-se para a multidão sorrindo e agradecendo. Algumas mulheres atiravam-lhe beijos entre brados de ovação.